bem? Glória a Deus. Que bom, queridos. Nós vamos ter uma noite poderosa, amém? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. E eu queria que você tivesse com a expectativa. Tudo está ligado à nossa expectativa ao receber a palavra. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Amém? Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor vai falar, por tudo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Pai, obrigada por cada um que chegou até aqui, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, pelo nome santo de Jesus, nenhum dos meus irmãos aqui vão sair da mesma forma, mas vamos sair daqui melhores, Pai, porque a sua palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela é aquela que nos transforma, que nos abençoa, aleluia, Pai, e nós somos bons depósitos, aleluia, e eu sei que haverá um tempo, Pai, que nós vamos ter esse tempo, Pai, aonde nós vamos receber a boa palavra do teu coração. Obrigada por tudo que o Senhor vai falar e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, aleluia. O louvor tá ok, daqui a pouco eu chamo vocês. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, queridos, como bem já falou Carlos, nós vamos estar hoje falando sobre família cristã. Família cristã, ela faz parte da grade curricular do Rema e ela vai ser ministrada, inclusive, esse ano, né? Ela faz parte da grade curricular de 2026. É uma matéria muito poderosa, é uma matéria que quebra... É uma matéria assim, que mexe muito com a gente, afinal de contas está mexendo com aquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa família, né? Então essa matéria, de fato, é uma matéria que nós saímos daqui bem mexidos, e por isso a importância de... nós vamos estar aqui falando um pouco sobre família cristã, mas é muito pouco perto do que uma matéria que é ministrada segunda, quarta e sexta, das 19h45 às 22 horas, ou seja, 7 dias de aulas. É muito assunto a ser abordado. Então, num tempo como esse, 50 minutos, não tem como nós falarmos sobre tudo, tocarmos em todos os pontos, mas de fato, queridos, nós queremos dar uma degustação para você do que vai ser ministrado e o muito mais que vai ser ministrado através dessa matéria. Amém? Quero te incentivar a estar aqui nos próximos dias, a terça e a quinta e o próximo domingo, para ouvir um pouco mais sobre outras matérias, para ter um pouquinho do que você vai receber durante esse tempo no Rema, caso você se matricule. Amém? Então, nós estamos com bastante expectativa para essa semana da Black Week, que é, como o Carlos falou aqui, o maior desconto que nós temos nas matrículas. Por isso, a importância desse tempo. Nós deixamos para fazer uma divulgação maior a partir de agora, porque esse é o maior desconto que nós temos, e depois não vamos ter mais. Como ele falou, no mês de dezembro cai para 20%, depois no mês de janeiro cai para 15%, e fevereiro 10%. Então, em março, que é quando as aulas iniciam, acaba o desconto. Então, é bem importante, se você já sabe o que vai fazer, passa ali no estande, pega a sua ficha de matrícula, você pode dividir ainda em 2 vezes, mesmo com esse desconto de 30%, amém? E eu sei, queridos, que como a minha vida foi transformada, como a vida de tantos aqui foram transformadas, a sua também vai ser. Porque não é só sobre conhecimento, mas é sobre você viver a prática dessa palavra. Sabe, queridos, como nós vimos aqui, já são mais de 100 mil graduados em todo o mundo, 50 mil no Brasil. E eu estava pensando sobre isso, até falei ontem, nós tivemos aqui nosso culto de imposição de mãos com a turma de 2º ano, e nós vimos durante todo o tempo que existem pessoas que elas agarram essa palavra e elas correm velozmente com essa palavra. Mas existem também aquelas pessoas que escutam, mas se desconectam. E eu quero te dizer uma coisa, queridos, você pode se conectar a essa palavra e ter de fato a sua vida transformada e correr velozmente com essa palavra. Amém? Então nós vamos iniciar falando um pouco sobre família cristã.
sobre viver a palavra e expressar de fato o amor de Deus dentro da família. Amém, queridos? Eu costumo dizer para os solteiros que nós temos aqui hoje, eu sei que boa parte subiu, mas se tem alguém aqui que é solteiro, né, tem aí o pessoal do louvor que está por aí, mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você pense, essa matéria não é para mim. Afinal de contas, o Rema você pode se matricular a partir de 16 anos. Família cristã nem é tanto para mim. É aí que você se engana. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre essa matéria, que vocês que são solteiros, por entrar num casamento, por entrar num casamento, ouvindo essas verdades, você tem tudo para dar um show no quesito casamento. Amém? Porque nós que já estamos dentro, que entramos sem essa palavra, erramos. Tivemos e temos até hoje que fazer ajustes. Mas sabe, quando a gente entra com um conhecimento, aleluia, é fato que nós podemos, queridos, dar um show no quesito casamento. Nós estamos vivendo em um tempo que casamento virou algo descartável. Ou seja, hoje eu caso e talvez se der certo, tudo bem. Mas se não der certo, eu descaso e caso com outro. E isso não é o plano de Deus para o casamento. Deus não criou o casamento para isso. Talvez você escute isso muito no mundo. Pessoas casando, descasando, casando, descasando. Sabe, mas esse não é o projeto de Deus. Esse é o projeto do mundo. Mas não é o nosso projeto. Não é o projeto de Deus, aliás. Amém? Então, o projeto de Deus é, uma vez casados, casados para sempre. Obviamente, existem as exceções, né? Que a gente sabe que existe, mas essas exceções são exceções que a Bíblia deixa bem claro. Então, a gente hoje tem que fazer de tudo para o casamento dar certo. Amém, queridos? E nós vamos estar falando sobre família cristã, sobre famílias cristãs. Então, eu estou falando para cristãos, para aqueles que têm o conhecimento da palavra. Amém? Que tem que viver a palavra e expressar o amor de Deus dentro do casamento, dentro da família. Então, queridos, rema é ensino, é revelação e é a prática da palavra. Quando você entra no rema, você está sendo instruído, ou seja, ensinado. Haverá revelações que talvez você nunca tenha visto. Você lê, mas as pessoas costumam dizer, meu Deus, eu li tantas vezes isso e eu não peguei essa revelação. E é a prática da palavra. Nós vamos estar estimulando a você a viver essa prática. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus é o padrão da nossa família. Não é o que a Rede Globo fala, não é o que a Xuxa fala, não é que A ou B fala, mas a palavra é o padrão da nossa família. Eu costumo chamar a palavra de Deus, quando eu falo sobre família, de manual da família. A palavra, a Bíblia, ela sim é o nosso manual. Não são as cartilhas, não é o que Xuxa diz sobre criação de filhos, não é sobre o que a Rede Globo está falando, o que os filmes estão falando, não. O que as novelas estão ensinando. A nossa forma de viver como família está no nosso manual, que é a palavra de Deus. O que é fora disso, não serve. Amém? Então, no rema, queridos, nós ensinamos que a palavra de Deus é a verdade e ponto final. Não existe vírgula, não existe reticências, é ponto final. Que a Bíblia diz, acabou. É ali e pronto. Amém? É a nossa verdade, é o padrão absoluto para a nossa vida. É a forma que o cristão tem que viver. Então, queridos, a família cristã, ela não é constituída de opiniões. Eu acho que tem que ser assim. Eu penso que tem que ser assim. Tradições ou circunstâncias, não. A família cristã, ela é edificada sobre a palavra de Deus, sobre a palavra revelada. Eu posso ouvir um glória a Deus? A nossa família, queridos, é edificada sobre a palavra. Amém? Salmo 127:1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam
Abre aí esse versículo. Eu queria que você colocasse aqui para mim, por favor. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa. Aleluia. Olha que poderoso, querido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam. Aleluia. Queridos, no Rema, nós aprendemos que a palavra está no coração e nos lábios. Porém, queridos, a palavra no coração e nos lábios, ela muda qualquer situação, qualquer realidade. Qual é a sua realidade hoje? A palavra na boca, nos lábios, ela muda qualquer situação que talvez você esteja vivendo. Talvez uma situação difícil com o seu cônjuge, com seus filhos. Talvez você ache que já não ame mais tanto o seu marido ou a sua esposa. A palavra, ela muda essas situações. Amém, queridos? Isso vale, olha, a questão de a palavra no coração e nos lábios muda qualquer realidade. Isso vale para a cura. Isso vale para as finanças. E isso também vale para a família. Amém? Essa palavra, a forma que você confessa sobre a sua casa, isso também vale para a sua família. Amém? Então, queridos, existe um propósito divino da família. A família, ela não nasceu na terra, ela nasceu lá atrás. Ela nasceu no coração de Deus. Antes mesmo de ele criar Adão e Eva, já tinha nascido no coração dele. E aí a gente não tem como desmiuçar, né, que diz muita coisa aqui. Isso você aprende mais do Rema, a gente fala mais, né, vai esmiuçando, é isso, né, no Rema. Mas toda família, queridos, ela nasceu primeiro no coração de Deus. Queria que você lesse comigo Efésios, versículo 3, 14, você pode abrir aí na sua Bíblia, Efésios 3, nós vamos ler o 14 e o 15. Aleluia, toda família, ela recebe o nome do Pai, amém? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém, queridos? Antes de existir qualquer coisa, Deus já tinha instituído a família. Sabe, queridos, antes de existir o pecado, antes de existir a religiosidade, antes de existir a cultura ou sociedade, já existia a família. Família é projeto de Deus. Diga comigo, a família é projeto de Deus. Então, amados, para entender a família, nós precisamos voltar lá atrás ao propósito original. Amém? Comunhão. Deus nos criou para relacionamento. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, lá no Éden, Ele criou eles para que eles tivessem um relacionamento. Família, queridos, é a expressão do caráter de Cristo. Família é a vitrine do reino. Talvez eu queria que você pensasse aqui em alguns momentos. A sua família tem sido uma vitrine do reino? Ela tem sido vitrine para as pessoas, para os seus vizinhos, que normalmente eles nos escutam? Ela tem sido uma vitrine para a nossa família? A nossa família, queridos, é a vitrine do reino. Aleluia! A nossa família, queridos, ela precisa transmitir da fé. Ela é transmissão da fé. A fé não é herdada por genética. A fé não é herdada por qualquer outra coisa, mas ela é ensinada pela palavra vivida. Ela não é pela palavra, só você fala uma coisa, mas você vive outra. Ei! Nós temos que viver a palavra dentro da nossa casa primeiro.
É muito fácil nós chegarmos da igreja, darmos a paz do Senhor, falarmos com as pessoas, ministrarmos, mas dentro da nossa casa, vivermos as preliminares do inferno ou a recepção do inferno. Porque dentro de casa é marido tratando a esposa mal, é a esposa tratando, não respeitando o marido, são os filhos andando de qualquer forma, sem limites, filho desrespeitando os pais. Ei, Deus não nos criou para esse propósito. Foi o diabo que deturpou todas as coisas. A família, queridos, é um ambiente número 1 de formação espiritual. É aqui nós aprendemos, aqui injetamos a palavra, aqui a gente se fortalece, mas é em casa que nós temos que viver. É lá que se forma de fato homens e mulheres espirituais, porque se não for assim, é hipocrisia. E o que a gente tem visto hoje, aí fora, de homens e mulheres que têm trazido vergonha ao Evangelho através da família, é muito grande. E Deus não projetou a gente para isso. Amém? Então, queridos, autoridade espiritual no lar é um outro ponto bem importante para você pensar sobre a sua casa. E no Rema, nós aprendemos sobre autoridade delegada. E isso também funciona dentro da família. Existe uma matéria, autoridade do crente, que você vai ouvir coisas tão poderosas. Mas, queridos, isso também funciona dentro da família. Amém? Em Efésios 5:23, todo mundo conhece, a gente escuta já muito sobre isso. O marido é o cabeça da mulher. Não é isso? As pessoas fazem questão sempre de ministrar sobre isso, né? Em Efésios 5:25, a gente vai ver que o marido ama como Cristo. Em Efésios 5:22, a gente vai ouvir, vai ler que a esposa se submete ao marido como ao Senhor. Em Efésios 6:1-4, a gente vai ver sobre filhos obedecerem e pais os instruírem no Senhor. Mas aí eu quero te dizer uma coisa. Lá em Efésios 5:23 diz, o marido é o cabeça da mulher. E aí diz, o marido ama como Cristo amou a igreja. Hoje mesmo eu falava sobre isso, sobre a mulher se submeter a um homem que a ama como Cristo amou a igreja, queridos. Ou seja, protegeu, se sacrificou. Queridos, isso é muito tranquilo para a gente. Difícil é se submeter a um cavalo. Sabe aquele, eu costumo brincar com ele, já ouviu falar do homem Arca de Noé? Já ouviram falar? É que você abre e você não sabe o que bicho vai sair quando ele abre a boca. De tão grosso que é. Difícil para uma mulher se submeter a um homem desse. Mas sabe de uma coisa, queridos? É muito fácil a gente se submeter a um homem que ama, que nos protege, que faz valer a sua autoridade em amor, não gritando. Amém? Sem grosserias. Então, talvez, às vezes a gente vê mulheres tão desequilibradas e tal, mas quando a gente vai olhar, eu desconfio quando eu vejo uma mulher eu desconfio. Porque às vezes tem um homem por trás que está oprimindo, que está, sabe, às vezes não bate fisicamente, mas faz pressão psicológica. Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa, você tem uma responsabilidade de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ele se sacrificou para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, amar a esposa, o marido é o cabeça de fato. Ele é o cabeça. E a esposa, sim, ela deve se submeter como ao Senhor. E sabe, amados, não é difícil a gente se submeter ao Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Deus é nosso Pai de amor. Amém? E filhos devem obedecer os pais. Agora veja, quando a gente fala de obediência, a gente não está falando de uma obediência total. Porque a Bíblia diz,
que quando a gente casa, deixai pai e mãe e unir-se ao nosso cônjuge. Agora, quando a gente diz deixar, a gente fala sobre isso muito no Rema, não é deixar ao ponto de dizer, pronto, não quero mais nem conversa, não é sobre isso. Honra aos pais é um mandamento bíblico com promessa, então é para sempre. Mas é honra, respeito. Agora, na hora das decisões, é marido e a mulher. A gente pode pedir conselhos para os nossos pais que são mais experientes e que já viveram muito mais do que nós. Então, filhos devem obedecer. Só que nós vamos falar agora dentro do lar. Queridos, filhos que não obedecem aos pais, sem limites. Crianças sem limites. Está errado, porque a Bíblia diz que os pais devem instruir os filhos no Senhor. Então, os nossos filhos, eles devem ter limites. Os nossos adolescentes devem ter limites. Os nossos jovens devem ter limites. Enquanto eles estão debaixo do nosso teto. Está comendo do nosso pirão, não é isso que a gente diz? Tem que ser assim. E aí a gente tem um módulo que a gente fala só sobre isso, sobre a obediência dos filhos, sobre a instrução dos pais, amém? Sobre a esposa se submeter ao marido como se submete ao Senhor, o marido ser o cabeça da mulher, e ao mesmo tempo o marido se amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, queridos, são verdades bíblicas que hoje aí fora está se pregando. Afinal de contas, nós temos aí como é? Um negócio, é feminismo, feministas, né? Mulheres feministas, que dizem, eu não preciso de homem. Eu digo, você não fala por mim. Eu preciso do meu marido. Você não me representa. Porque eu sou a independente, eu sou esse. Não, olha, isso é uma loucura. Não foi Deus não nos criou com esse propósito. Amadas, é muito bom a gente se sentir protegida. Eu não sei você, mas eu gosto de me sentir protegida pelo meu marido. Então, essa história que estão falando aí fora, que a mulher tem que ser independente, que a mulher não precisa de homem para nada, amados, isso é uma falácia de Satanás, isso não é Deus. Nós podemos trabalhar, nós podemos fazer tantas coisas, sim, é lícito, e está tudo bem sobre isso. Mas essa história de que a gente não precisa deles, isso é uma mentira. Que o homem, ele tem uma autoridade que tem que ser do jeito dele, da forma. Isso é uma mentira também de Satanás. Sabe, queridos, Deus não criou a família para ser dessa forma. E por isso que essa matéria é tão importante dentro dos módulos do Rema. Talvez um dos maiores módulos que a gente tem de tanto assunto que a gente precisa citar, falar na escola, porque é um assunto, de fato, que o diabo tem trazido vergonha mesmo, e nós estamos falando para famílias cristãs. Então, não é sobre o autoritarismo do homem ou da mulher, mas é sobre uma ordem espiritual. O homem é o cabeça, a mulher se submete. Os filhos precisam de ordem e os pais precisam ensinar. Então, isso é sobre uma ordem espiritual que é bíblico. Diga, é bíblico. Então, qualquer coisa fora disso não é bíblico. Não é bíblico seu filho gritar com você, não é bíblico seu filho desrespeitar os mais velhos. Isso não é bíblico. Não é bíblico você tratar a sua esposa como um cavalo batizado. Ela casou pensando que era casando com um príncipe, e de repente ela casa e vê que o príncipe foi embora e ficou só o cavalo. Não, é esse o propósito. O propósito não é a mulher achar que a palavra dela tem que ser a última. Esse não é o propósito. Então, o propósito diz, o manual da família, existe uma ordem espiritual. Amém? Então, quando a ordem bíblica é respeitada, queridos, o ambiente ele se torna leve. Quando a ordem bíblica é respeitada, o ambiente se torna protegido. Quando a ordem bíblica é respeitada, o ambiente se torna saudável. Quando a ordem bíblica é respeitada, o ambiente se torna cheio de paz. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia!
Desordem espiritual gera, queridos, confusão emocional dentro das nossas casas. Desordem espiritual gera conflitos, problemas, crianças desequilibradas, jovens emocionalmente perturbados. Por quê? Desordem espiritual. Agora, a ordem espiritual, ela gera paz e propósito. Amém? Aleluia! Um outro ponto, o amor, queridos, é o ambiente que sustenta todas as coisas dentro da família. Amém? Então, no Rema, nós vamos aprender que o amor de Deus é a maior força que existe. No Rema, nós aprendemos que o amor de Deus é a maior força que existe na família. O amor de Deus é o alicerce. Em Romanos 5, versículo 5, você vai ver que fala sobre o amor ser derramado em nossos corações. Quando a gente vai falar no Rema, a gente vai falar sobre o amor eros, sobre o amor filéu, sobre o amor estorge e sobre o amor ágape. E aí a gente vai se prender aqui hoje, porque a gente não tem tempo, mas nós vamos falar sobre... Já são 8h30? 7h45, meu relógio está errado. Então, o amor, ele em Romanos 5,5, a gente vai falar sobre o amor que é derramado nos nossos corações. A gente não vai falar sobre o amor eros, que é o amor da paixão. Né? O amor eros é o amor que leva ao casamento, né? Que é aquele amor que, você é meu tudo, né? É aquela paixão, aquela coisa, né? Aí quando entra no casamento, se acostuma, e aí já não é mais aquela paixão. Né? Então, existem 3 tipos de amores bem importantes que precisam estar dentro do casamento. Mas eu quero falar sobre o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor que foi derramado em nossos corações. No dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo veio habitar em nós. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, o amor de Deus, o amor ágape, ele foi derramado. Eu acho interessante que não fala que foi com conta-gotas. Não, o amor foi derramado em nossos corações. Então, esse amor, ele é o amor que vai restaurar o amor eros, o amor estorge e o amor filéu. É quando você diz assim, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. O amor ágape entra em ação, que é o amor de Deus que restaura. Eu não tenho vontade de conversar com o meu marido mais ou com a minha esposa. Nós vivemos como 2 estranhos. Aí entra a ação do amor de Deus, que foi derramado no seu coração. O amor foi derramado e ele restaura essa comunhão, essa amizade que precisa ter entre o homem e a mulher. Seu melhor amigo não é as pessoas de fora, não são as pessoas de fora. Seu melhor amigo, a sua mulher, a sua melhor amiga é a sua esposa, é o seu esposo. E se por um acaso isso não existe mais hoje no seu lar, eu quero te dizer, Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus, ele foi derramado no seu coração. E esse amor, ele restaura. É Ele que restaura casamentos. É Ele que restaura tudo aquilo que parece que não existe mais. Não existe mais amizade, não existe mais cumplicidade, não existe mais amor. Amém, queridos? Paixão. Então, o amor de Deus, ele restaura. Porque esse amor foi derramado no seu coração. E é uma questão de decisão, queridos. Você decide amar. Amém? 1 Coríntios 13, você lê lá, você vê, queridos, 1 Coríntios 13 é a base de todo o comportamento cristão. 1 Coríntios 13 vai falar que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor suporta todas as coisas. E a gente não suporta um não, às vezes, do nosso cônjuge. Porque às vezes a gente precisa ouvir o não. A gente precisa ouvir que não vai ser desse jeito. Que não vai ser dessa forma. Eu precisei ouvir alguns não do meu marido, senão não estava nem aqui hoje. Porque eu achava que, chega para mim, eu não quero mais, eu estou cheia, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E eu precisei ouvir dele que não seria dessa forma. Porque a gente precisa ouvir não. Aí, às vezes, a gente não quer suportar o não, porque a gente acha que a nossa ideia é a ideia correta, mas não é.
O amor é paciente. A gente acha que as pessoas que são mansas, né? A gente hoje escuta muito falar sobre temperamentos, o colérico, o sanguíneo, o melancólico, o fleumático. E a gente sabe que o colérico e o sanguíneo são os temperamentos mais fortes, né? Em questão de se brincar, passa por cima de todo mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Os nossos temperamentos, o temperamento que a gente nasceu, seja ele colérico, fleumático, sanguíneo, seja ele qual for, ele precisa passar pela peneira de Jesus, do Espírito Santo. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é mansidão, é benignidade, é bondade. E muitas vezes nós não estamos andando dessa forma. E aí diz, faz parte do meu temperamento. Não, não, não. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aquilo do velho homem precisa mudar. Nós precisamos melhorar. E a começar de dentro da nossa casa. Então, se você era um homem grosseiro, um homem difícil de lidar, comece dentro da sua casa a mudar. Porque o Espírito Santo agora habita em você. E ele te ajuda a melhorar. A mesma coisa serve para nós mulheres. Que às vezes somos mais temperamentais, né? Então a gente precisa melhorar mesmo. E a palavra de Deus, ela nos melhora. Amém, queridos? Então 1 Coríntios é a base de todo comportamento. Comportamento, diga comportamento cristão. Dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Amém? Então, queridos, o amor de Deus não perde a paciência. Diga glória a Deus, pelo menos. O amor de Deus não perde a paciência. O amor de Deus não devolve a ofensa. Ah, ele fez isso comigo, pois agora ele vai ver. O amor de Deus não faz isso. O amor de Deus não desiste. Meu Deus, ai de nós se o amor de Deus desistisse, né? O amor de Deus não desiste. Então você não tem o direito de desistir do seu marido. Você não tem o direito de desistir da sua esposa. Vocês não podem desistir dos seus filhos. Porque o amor de Deus, ele não desiste. O amor de Deus não joga contra. Sabe? Eu estou indo para esse lado, pois agora eu vou para esse aqui, só para ela ver. Não, não. O amor de Deus não joga contra. O amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. Então, queridos, você tem que pegar o que 1 Coríntios 13 está falando e implementar dentro do seu casamento. Consertar o que tem para ser consertado. Não é sobre ser lagartixa. Eu vou fazer tudo o que você quer. Não. Nós, mulheres, às vezes, a gente precisa mesmo de usar... Não é de apertão, de beliscão, não, viu? Pelo amor de Deus. É de ouvir mesmo, olha, você está errada, não é desse jeito. E por mais que a gente não goste, a gente precisa ouvir. Mas sabe, queridos, é sobre também... a gente estar ali, a gente suportar, a gente amar, a gente cuidar. No caso, vocês homens. Né? E nós, mulheres, ouvirmos e atentarmos. Amém? Então, a família cristã, ela é um ambiente onde o amor deve ser praticado de forma intencional. Eu faço porque tenho que fazer. Eu faço porque é o certo a se fazer. Eu faço de forma intencional. Então, esse tipo de amor intencional. Amor, queridos, não é sobre sentir. Eu sinto, eu só aceito o seu sentir. Não. Amor é crer e é agir na palavra de Deus. Amor não é, eu estou sentindo. Amor nunca foi um sentimento, não é sobre sentimentos. Por isso que o amor eros e estorge e o filéu, ele acaba. Mas o amor ágape não. Porque não é um sentimento, é uma decisão. Eu creio na palavra e eu vou agir conforme a palavra. Então, amado, se eu espero sentir para amar alguém, eu estou caminhando pela carne. Eu não estou caminhando pelo Espírito. Agora, se eu decido amar pela palavra, aí sim, eu estou caminhando pelo Espírito. Amém? Então, queridos, no Rema você vai aprender a viver por fé. E a fé, ela funciona em amor. Diga, a fé funciona em amor. Amém. Então, se não for através do amor, não funciona. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para você, o poder das palavras no ambiente familiar.
Isso é muito importante. E o Rema vai te ensinar muito a falar sobre esse tema, que palavras, elas criam realidades. Você tem uma matéria, Fundamentos da Fé, que vai falar muito sobre isso. Mas Provérbios 18 e 21, ela vai falar aqui também sobre morte e vida estão no poder da língua. Provérbios vai falar sobre a língua ser o remo. Ela é comparada a um remo. Porque, queridos, ela vai guiar a sua vida. A sua língua, ela vai guiar. Então, a sua vida. Um lar, ele pode ser construído ou ele pode ser destruído com a sua boca. O que você fala dentro da sua casa está determinando se a sua vida vai ser sendo construída ou se ela vai ser destruída. Ah, esse marido não presta, essa esposa fala demais, esse filho é um burro. Ah, você é burro, você é isso, você é aquilo. E aí as crianças vão ouvindo isso, vão crescendo isso. Queridos cristãos fazendo esse tipo de coisa. Mulheres falando mal do marido. Gente, isso é um absurdo. Resolva os seus problemas dentro de casa e, se você precisar, procure a sua liderança espiritual. Agora, não saia falando mal dos defeitos do seu marido. Homem, não fale mal da sua esposa. Resolva as suas questões e, se for uma coisa que você não consegue sozinho, procure a liderança espiritual, está tudo certo. Mas não saia falando para os irmãos não, nem no seu trabalho, nem no meio da família. Porque depois você resolve a sua situação. E aí fica o seu marido ou a sua esposa lá queimado. Né? Como a gente diz. Porque você falou que não devia falar. Esse é um ponto que a gente gosta de abordar, a gente precisa abordar. Então, queridos, o seu lar pode ser construído pelas suas palavras, mas ela pode também ser destruída. Então, no ambiente familiar, nossas palavras, elas precisam ser alinhadas com o manual da família, que é a palavra de Deus. No ambiente familiar, as nossas palavras, elas precisam ser cheias de fé. No ambiente familiar, as nossas palavras, elas precisam ser cheias de graça. No ambiente familiar, querido, nossas palavras precisam ser cheias de vida. E talvez você, como eu, tenha vindo de uma família desordenada, de uma família destruída, de uma família difícil, de um pai bruto, de uma mãe descontrolada. Mas deixa eu te dizer, quando a gente toma a decisão de que a nossa família não vai seguir essa mesma linha, queridos, a palavra ela transforma. Porque tudo que eu via dentro da minha casa, eu hoje não deixo acontecer na minha casa. E quando eu casei com meu marido, eu fui bem clara com ele. Eu disse, eu venho de uma família assim, assim, assado. Você está vendo como é a minha família. Você vai precisar me ajudar. Inclusive, a educar os nossos filhos, as nossas filhas, com sabedoria e equilíbrio. Então, talvez você, como eu, tenha vindo de uma família disfuncional. Mas a palavra de Deus, ela transforma. Então, como ela transformou a minha vida, ela transforma a sua vida. Então, queridos, na sua família, na sua casa, você precisa declarar: meu casamento é abençoado, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos. Comece a orar pelos seus filhos, desde pequenininhos. Quando eu soube que eu estava grávida de Alice, eu já comecei a falar, a declarar a palavra sobre a vida dela, ainda no meu ventre. Amém. E passaram momentos que não foi fácil lidar com a Alice. Que não foi fácil quando chega aquela fase da adolescência, né? Que eles acham que sabem tudo, não é isso? Eles não passam, quem tem filho adolescente sabe disso. Eles passam por essa fase. Mas a gente não deixou de corrigir, a gente corrigiu quando tinha que corrigir. Mas a gente continuou declarando a palavra sobre ela. E hoje eu vejo minha filha servindo ao Senhor de coração, não porque ela é obrigada. Porque chegou um tempo que ela era obrigada. Eu obrigava mesmo. Você vai para a igreja, você vai servir ao Senhor, você vai fazer.
mesmo ela não querendo. Todos eles passam, a maioria deles, eu acredito que passem por essa fase. Então, fale que seu casamento é abençoado, que seus filhos são abençoados. Falem que seus filhos são cheios de sabedoria. Amém? Fale que a sua casa é um ambiente de paz. Fale, sabe? Ore, impõe as mãos sobre seus filhos quando eles estiverem dormindo. Impõe as mãos, faça o seu papel de sacerdote, homem. Faça seu papel de mãe. Vá lá, impõe as mãos sobre os seus filhos. Amém? Crie atmosferas espirituais. Porque, queridos, elas vão mudar, elas vão moldar atitudes e decisões dentro da sua casa. Então, crie as atmosferas espirituais. Amém? É você que vai fazer isso. Amém? Outro ponto, que eu vou continuar falando um pouco sobre o poder da palavra e a fé no ambiente familiar. Então, as famílias, elas precisam ser moldadas pela palavra. Então, Provérbios 18, 21 vai falar que o poder está na língua. Em Marcos 11, 23, você vai ver que fé fala. Em Efésios 4, 29, você vai dizer que comunicação edifica. Dentro do Rema, a gente fala bastante sobre comunicação. Porque como é necessário, como o diabo tem feito a comunicação ficar ruída. E às vezes nem ter. Porque um parece estar numa sintonia e o outro está em outra. Então, comunicação dentro de casa precisa ter. Os pais com os filhos com o pai, o marido com a esposa com o marido. Amém? Então, queridos, são princípios bíblicos. E você vai ver todos esses princípios no Rema. O lar, ele reflete as palavras que são semeadas diariamente. O que você tem semeado dentro da sua casa? O que você tem falado sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos? Então, queridos, cada membro da família, ele deve se tornar um construtor com a boca. Com a boca. Amém? Você constrói com a boca, falando. A minha família é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meu marido é assim. Comece a chamar, a falar. Amém? Não é quando a gente diz, esses princípios, queridos, a gente usa muito, né? Para, eu declaro essa conta paga, eu declaro a minha geladeira cheia, eu declaro chegando esse carro. Mas tem que começar dentro da sua casa. Eu declaro que minha filha vai crescer em sabedoria, em estatura, em graça. Diante de Deus e diante dos homens, meus filhos. Eu declaro isso sobre meu marido, sobre a minha esposa. Amém? Então, fale. Palavras são sementes espirituais. Diga, palavras são sementes espirituais. Então, como é que eu ativo a fé no meu lar? Primeiro, ore juntos. Ore juntos, queridos. Isso é poderoso quando a gente ora juntos. Declare a palavra, como eu acabei de falar. Abençoe os seus filhos diariamente. Declare vitória sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Repreenda com sabedoria as atmosferas ruins. Agora, preste atenção, não é dizer para o seu marido, você está repreendido em nome de Jesus. Sai todo o demônio dele. Não, pelo amor de Deus, gente, isso é falta de sabedoria. Não é sobre isso. Mas se você percebe atmosferas ruins dentro da sua casa, repreenda com sabedoria. Você e Deus. Amém? Então, declarações poderosas que você pode fazer dentro da sua casa. Meu lar é cheio de paz. Meus filhos são obedientes, são sábios. Nós andamos com amor e perdão. Aleluia! Casamento, queridos, nós temos que andar em amor e perdão. Quem é casado aqui sabe disso. Sempre vamos ter que alguma coisa para perdoar o outro. Uma palavra que não era para ter sido dita. Uma ação que não era para ter sido feita. Mas, no casamento, nós andamos em perdão. Eu posso ouvir um amém? O Espírito Santo reina na nossa casa. Isso também tem que ser uma confissão. Amém, queridos? Diz a hora aí para mim, por favor. Para eu saber.
8:02, certo. Estou caminhando já para o final. Outro ponto, fé em ação dentro da família. Queridos, a fé não é só para os cultos, não é só para a cura, não é só para a prosperidade ou para a libertação. Não é não. A fé, ela funciona também para restaurar relacionamentos. A fé funciona também para perdoar os nossos dentro de casa. A fé também funciona para a gente trazer direção para dentro de casa e para as nossas vidas. A fé também funciona para mudar ambientes dentro da nossa casa. A fé também funciona para alinhar os corações, os nossos corações muitas vezes. A fé funciona para resolver conflitos dentro de casa. A fé funciona para a gente educar os nossos filhos. Amém? A fé funciona para a nossa família. Não é só para a cura. Não é só para a libertação. Não é só para a prosperidade. É para dentro da nossa casa. A maior prosperidade que você pode ter é seus filhos no Senhor. É a sua casa no Senhor. É uma casa de paz. Essa é a maior prosperidade que você pode ter. Amém? Então, no Rema você vai aprender a crer, a falar, a agir. E isso funciona na família, como em qualquer outra área. Posso ouvir um amém? Então, uma família de fé não vive por circunstâncias, não reage pela carne. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Não se molda ao mundo. Isso é bobeira. Isso aqui pode. Não. Família da fé não se molda ao mundo. Mas a família da fé, ela decide andar pela palavra, mesmo quando parece difícil. Amém? Então, família cristã, queridos, é uma cultura totalmente diferente do mundo. Nós não temos que nos basear pelos Instagrams da vida, pelo que a televisão está dizendo. Amém? Então, vamos lá. Elementos da cultura do reino no lar. Vamos lá. Primeiro, honra. Diga honra. Ninguém fala com desrespeito. Isso é a cultura do reino, a cultura de Deus no lar. Fé. Diga fé. Que são decisões baseadas na palavra. Outra cultura do reino dentro do lar, gratidão. Seja grato, queridos. Diga gratidão. Queridos, você precisa ser grato no ambiente da sua casa. Talvez hoje o seu cônjuge tenha feito algo que você está chateado, que você não gosta. Mas procura lá atrás. E traz gratidão para o seu coração por algo que foi feito, porque sempre vai ter algo para a gente ser grato. Por algo que foi feito por nós. Excelência é outra cultura no reino do lar. E quando eu falo de excelência, eu não estou falando de ter as melhores coisas, mas eu estou falando de fazermos o melhor para a nossa família. Amém? Porque nós representamos Cristo. Então, nós temos que dar o nosso melhor. Não é sobre você ter as melhores, o melhor sofá, as melhores coisas, não. É sobre com o que você tem, você fazer o melhor. Com o que você tem na sua geladeira, no seu armário, você fazer o melhor. É você sentar numa mesa, seja ela, se você precisar, não tiver uma mesa e precisar estender algo no chão e ali se alimentar com a sua família, está tudo certo. Faça o melhor, porque Deus vai te honrar. Amém? Elementos da cultura do reino é pureza, ou seja, cuidado com o visual, cuidado com o verbal, cuidado com o emocional. Quando a gente diz cuidado com o visual, cuidado para o que você olha. Eu estava estudando sobre isso hoje, eu lembro da minha mãe, anos atrás, eu nem tinha filhos ainda, e eu lembro que no início do meu casamento, minha mãe sempre alugava, todo ano ela alugava casa de praia para a gente ir para lá. Então ia eu, meus irmãos e tal. E eu e a minha irmã éramos casadas. Éramos porque minha irmã não é mais, ela se separou. Mas ela era casada e eu já era casada com ela. Então eu lembro que minha mãe, ela é aquela que observa todas as coisas, né? Ela observa tudo. E eu lembro que ela chegou para mim e disse assim: você é casada com um homem de verdade.
Aí eu estranhei ela, não, porque eu estava lá atrás, eu estava lá ali no. Tinha uma sacada na casa de praia que ela alugou, e estava o Hélito e Tanilson, que era o meu ex-cunhado. E ela disse que ela observando, né? Que ela fica observando. Ela fazia isso com o marido dela também, viu? Ela ficava lá observando. Aí ela disse que passava aquela mulher, né, quase nua, né, com aquele biquíni. Aí Tanilson acompanhava a mulher. Aí ela disse que o Hélito virava o rosto. Sabe, queridos, a gente precisa ter cuidado com o visual. A gente não pode impedir o primeiro olhar, mas o segundo a gente pode. Então, olhou, vira o rosto. A gente precisa ter cuidado com o que a gente assiste no Instagram, com o que a gente assiste, com que a gente... Eu brinco que aqueles rios que a gente vai passando fala muito sobre o que a gente assiste, não é sobre o que a gente é. Porque ali, dependendo do que você assiste, vai aparecer o segmento que você está olhando. Então, cuidado com o que você está assistindo, cuidado com as coisas que aparecem na internet. Seja rápido para tirar isso de frente da sua frente. Então, e uma outra cultura do reino, paz e alegria. Ou seja, espírito manso, atmosfera leve, fruto do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, alegria é um fruto do Espírito, não é uma questão de humor. Ah, hoje eu estou alegre. Amanhã eu não estou xoxo, capenga. Não é uma questão de humor, mas é fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade. Amém? Então, queridos, que você possa dizer como Josué diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Colossenses 3, 12, você lê lá, depois você lê do 12 ao 15, vai falar sobre vestes espirituais. Essas vestes precisam estar na sua casa, no seu lar. Amém? Então, amados, isso é muito importante. A família é uma igreja, queridos, onde o reino, ele se torna visível. É dentro da sua casa. O reino, ele se torna visível dentro da sua casa. Amém? Aí é lá que as crianças vão aprender, primeiro observando, depois imitando e, por último, vivendo. Amém? Então, se ela observar a fé, ela vai viver fé. Se ela observar amor, ela vai viver amor. Se ela observar descontrole, ela vai reproduzir descontrole. Amém? Então, procure ver o que você tem feito dentro da sua casa e o que seus filhos têm assistido. Então, para concluir tudo isso aqui, queridos, escolha ser uma família da palavra. Escolha ser uma família pelo manual. Amém? E aí no Rema nós somos ensinados que tudo começa com uma decisão. Então você precisa decidir crer, você precisa decidir a decisão de obedecer, você precisa decidir. A decisão de andar no Espírito é você quem faz. A decisão de colocar a palavra acima das suas emoções é você quem faz. Então você aprende muito no Rema sobre essa questão de que é você que decide. Amém? Então família cristã não é sobre uma perfeição. Todos nós estamos melhorando. Família não é sobre sermos perfeitos, queridos. Mas família cristã é sobre sermos saudáveis dentro da nossa casa. Amém? Submissão à palavra. Pronta para ajustar. Eu preciso ajustar nisso aqui. Eu preciso ajustar nisso. Vai dar tudo certo. Seremos saudáveis. Seremos uma família saudável. Não é você não ter problemas, mas é sobre sermos saudáveis. Amém? Então, queridos, eu queria chamar aqui o louvor. Pode vir. Eu ouvi, na verdade, eu estava conversando com Bianca, todo mundo conhece, a maioria de vocês conhece Bianca, né, que é a esposa do pastor Esdras da Alemanha. Eles já foram daqui por um tempo e hoje eles estão com a igreja na Alemanha. E a gente estava conversando sobre algumas coisas e a gente estava falando, na verdade, sobre uma reunião que houve lá para os liderados sobre os colaboradores, né? E ela disse uma frase, e quando ela disse essa frase, eu disse, uau, que frase poderosa e tal. Mas aí Deus começou a ministrar ao meu coração sobre a família. Porque a frase é assim, você pode ser o celular de última geração, mas se o seu coração não estiver conectado, você perde o que precisa receber.
Isso é uma frase de Lúcia Vera, uma ministra e professora do Rema poderosa. Apesar dela estar falando sobre igreja, sobre líderes e liderados, eu comecei a pensar sobre isso. Sabe, você pode ter o melhor emprego. Você pode ter uma posição top, maravilhosa. Você pode ser o bambambam. Mas, querido, se o seu coração não estiver conectado à sua família, você perde tudo o que você precisa dentro da sua casa. Você perde seu marido, você perde a sua esposa, você perde os seus filhos. Você precisa estar conectado dentro da sua casa. Primeiro é o seu lar. Amém? Primeiro é a sua família. Ah, mas é porque eu preciso trazer dinheiro. Aí você ganha dinheiro e perde a sua casa, perde a sua família. Ah, porque eu preciso ter o último celular, eu preciso ter isso. Ei, a sua família é a maior prosperidade que você pode ter. Porque senão é só dinheiro, são só bens. E o que você vai apresentar? O que nós vamos apresentar quando a gente chegar lá ao Senhor? Uma família destruída, uma família disfuncional? Não é isso que Deus projetou para a gente. Amém? Sabe, queridos, tem muitas coisas que eu queria poder falar, mas matricule-se no Rema e você vai ouvir mais. Mas eu queria trazer algo que eu sempre falo, sabe? Eu sempre trago isso dentro quando eu estou ministrando sobre família. Na nossa família, nós temos tudo para desfrutar. Eu ouvi isso de Zuleika Messias, poderosa sobre família. Ela fala muito sobre família e ela fala sobre isso. Dentro de um casamento, na nossa família, nós podemos desfrutar um pedacinho do céu. Mas nós também podemos viver as preliminares do inferno. É uma questão do que você decide fazer com a sua vida. Não sei se você já comeu um peixe que ele é pescado em água salgada. Todo mundo aqui, quem gosta de peixe, já comeu. Peixe pescado em água salgada. Só que as mulheres aqui vão saber, principalmente as mulheres, alguns homens também daqui cozinham, mas nós mulheres sabemos que quando a gente vai preparar um peixe, a gente precisa salgar ele novamente. Não é assim? Por quê, né? Porque o sal, ele não entrou no peixe. Sabe, queridos, eu gosto de trazer essa verdade quando eu estou falando sobre família. Nós, famílias cristãs, estamos transitando num mundo aí que diz que casamento não precisa mais casar, que é só juntar os panos, que casamento não é necessário, casamento é descartável, se não der certo, vai, separa. Essas são as mentiras de Satanás, do mundo. Isso não pode entrar em nós. Nós devemos ser como esse peixezinho. Ele está lá, mas o sal não entra nele. Sabe, nós estamos transitando no mundo, mas nós não devemos andar como o mundo. O manual, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia diz, queridos, eu costumo dizer que o diabo, ele quer dividir homens e mulheres dentro da casa, na minha opinião, na opinião de Leila, por 2 motivos. Primeiro, a Bíblia diz que aonde há unidade, Deus ordena as bênçãos. Então, se não tem unidade, ele não tem como ordenar as bênçãos. Segundo motivo que eu fico vendo aqui, pensando sobre isso. A Bíblia fala que um coloca 1.000 para correr, dois coloca quantos? 10.000. O diabo quer divisão, queridos. Ele sabe que juntos nós somos mais fortes. Que 2 vão colocar ele para correr mais fácil. Então, queridos, pense nessas verdades. Amém? Pense nessas verdades. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. O diabo sabe quem nós somos. O diabo sabe quem nós somos em Cristo Jesus. E ele perturba mesmo. Ele quer mesmo destruir aquilo que a Bíblia fala. Ele quer destruir as famílias. Ele quer separação mesmo. Ele quer ver filhos destruídos. Filhos vivendo onde perdidos, disfuncionais. É o que o diabo está querendo fazer. Sabe, amados, eu tenho certeza que ninguém aqui casou pensando: oba, hoje eu vou casar e vou destruir meu casamento. Uhul! Ninguém casou aqui pensando nisso. Você casou pensando: eu vou fazer meu cônjuge feliz. Ou, no mínimo, eu vou ser feliz.
Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, quando Jesus lá em Mateus, eu sempre falo sobre isso, Mateus 7, que ele falou sobre os 2 homens que construíram 2 casas, ele diz que um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. E aí ele fala que as mesmas circunstâncias, diga as mesmas circunstâncias, ela veio para os que construíram na rocha e para os que construíram na areia. Vieram sobre as 2 casas. Aí Jesus disse, olha, a chuva caiu, o vento soprou, os rios transbordaram e deram forte contra aquela casa. Aí diz assim, o que estava edificada na areia, caiu. Agora aquela casa que estava edificada na rocha, ficou de pé. Mas sabe, queridos, uma coisa eu entendo aqui, que a tempestade, ela pode vir sobre a que está na rocha, como sobre a que está na areia. Ela vem para todos nós, ela vem para mim, para o Wellington. Todos os dias tem uma tempestade, sempre tem alguma coisa acontecendo. Vem para todos nós, queridos. Ela vai bater contra a nossa casa, mas se dentro da nossa casa tem paz, aleluia. Nossa casa não é lugar para tempestade. As tempestades ficam lá fora. Dentro da nossa casa tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter harmonia. Aleluia. Nossa casa não é lugar de guerra. A gente precisa, mais do que nunca, estar unido. Para quê? Para enfrentar o dia mau. Quando a tempestade bate contra a nossa casa, a tempestade está lá do lado de fora. Dentro da sua casa, não. Dentro da nossa casa tem paz. Aleluia! E tudo isso, queridos, vai passar, como eu falei, né? Pela forma que a gente se relaciona dentro de casa. Por isso a gente fala tanto sobre comunicação, um com os outros. Como nós nos comunicamos dentro da nossa casa. Sabe, talvez você precise pedir perdão para sua esposa, ou você pedir perdão para o seu marido. Talvez vocês precisem se reunir como família. Eu já precisei me reunir com meu marido e com as minhas filhas para pedir perdão por uma atitude minha. Sabe, às vezes a gente vai precisar se reunir para pedir perdão. E está tudo bem sobre isso. A gente pede perdão, diz, olha, eu errei nisso, eu fiz isso, me perdoe. Eu agi errado e eu vou melhorar. Amém? Então já aconteceram coisas que eu precisei pedir perdão. Então eu reuni a minha família e pedi perdão. Nós como casal tivemos que pedir perdão. Isso é um princípio da Bíblia. E isso tem que começar dentro de casa. A gente tem que perdoar. Perdoar os de fora é obrigação nossa. Mas tem que começar dentro de casa. Amém? Então quero que você fique de pé. Quero que você declare essa verdade comigo. O Senhor está edificando a nossa casa. Somos uma família da palavra. Somos cheios de amor, autoridade, sabedoria e paz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Vamos orar agora pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Sabe, hoje à tarde eu pensando, a impressão que vem que tem casais que faz tanto tempo que nem se abraçam. Nem se abraçam. Ah, queridos, como isso é uma falha dentro do nosso casamento. A gente precisa restaurar esse princípio de abraçar o nosso cônjuge, de beijar o nosso cônjuge quando vai sair. Ou, sabe, não vá, tchau, estou indo. Não saia dessa forma. Restaure essas coisas dentro da sua família, dentro do seu casamento. Oh, aleluia. Oh, Pai, nós te agradecemos pelo dom da família, Pai. Senhor, nós declaramos que cada casa aqui representada é firme na Tua palavra, cheia da Tua vida e guiada pelo Teu Espírito. Fortalece essa noite casamentos, Pai. Dá sabedoria aos pais para criar os seus filhos, Pai. Enche os filhos de reverência e obediência, Pai. Oh, Paizinho,
Conserta tudo que precisa ser consertado. Livra nossos lares da divisão, em nome de Jesus. Medo, livra do medo, livra da confusão. Estabelece o governo, Pai, do reino em cada ambiente familiar essa noite. Oh, aleluia. Que nossas famílias manifestem o teu amor. Que as nossas famílias manifestem a tua glória. Nós cremos, Pai. Nós cremos na família da palavra. Nós cremos e recebemos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós recebemos tudo que a Bíblia fala para a nossa casa. Talvez, queridos, você tenha filhos adolescentes ou jovens, ou já até saíram de casa, ou já está prestes a sair de casa. Queridos, há tempo para todas as coisas. Há tempo para sentar, há tempo para conversar. Aleluia, há tempo para pedir perdão, mesmo que eles já estejam casados. Há tempo de você restaurar o seu casamento. Há tempo de você sentar com a sua esposa, com o seu marido. Saber ouvir os seus defeitos e falar com sabedoria. E andar conforme o reino, conforme a palavra. Projeto família é um projeto de Deus. Não é projeto de homens. Não aceite menos do que Deus disse para você dentro da sua casa. Declare todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare todos os dias as bênçãos do Senhor sobre a sua família. Orem juntos. Tenham tempo de comunhão juntos, saiam juntos. Eu não tenho dinheiro, vá numa pracinha, mas faça algo pela sua família. Tenha tempo de mesa, tenha tempo de qualidade. A mesa, ela cura, a mesa, ela restaura. Talvez, queridos, você nem esteja fazendo as refeições junto com a sua família. Ei, amados, sentado dentro de uma mesa, você pode ouvir os seus filhos, você pode ouvir como foi o dia deles, você pode falar, você pode resolver coisas. A mesa, ela cura. Aleluia. Restaure os princípios da família. Restaure os princípios da palavra na sua casa. Se você estiver com seu marido aí, com a sua esposa, eu queria que você abraçasse ele. Desse um abraço mesmo. Um abraço não é um bracinho de lado, de amigo. Não, dê um abraço mesmo, um abraço. Se você é casado, se você não é casado, não, só de ladinho mesmo. Mas se você é casado, dá um abraço mesmo, sabe? Talvez faça tanto tempo que você não esteja fazendo isso. E a sua mulher está precisando ser protegida por você. Ela está precisando sentir isso vir de você. Ore por ela agora, ore por ele. Aleluia. Peça perdão no que você precisa pedir perdão. Sabe? Restaure todas as coisas dentro do seu lar, queridos. Não deixe morrer. Não deixe morrer a palavra dentro da sua casa. Não adianta você vir para cá, para a igreja. Não adianta você ir para a sua igreja, pregar. Não adianta você dizer que é crente. Não adianta você levantar as mãos. Se dentro da sua casa você está fazendo tudo errado. Essa é uma noite de concertos para as nossas famílias. E se não for assim, querido, se não começar dentro da nossa casa, o resto é hipocrisia. E a Bíblia diz, queridos, que quando a gente conhece a palavra, nós nos tornamos indesculpáveis. Então a verdade, ela chegou para você. Você precisa fazer a coisa certa. Nós precisamos fazer a coisa certa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você pode declarar isso bem alto. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Eu queria que vocês cantassem aquela música.
Glória